Bom, segundo ano, aqui o professor Valdivino, a aula de hoje, o vídeo de hoje é uma breve revisão referente à prova do terceiro bimestre. Pessoal, com certeza vocês irão receber o calendário de prova. Nesse calendário vai estar o dia da prova, o dia da aula de revisão e também o dia da sua prova, tá? Enquanto isso, pessoal, o que vocês vão ter que ir fazendo? Estudando, vendo os vídeos aula, tá? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vou resolver aqui questões. Não é as questões da prova, gente. É bem parecido. Óbvio que esse vídeo de revisão é o caminho. Cada questão que eu vou resolver aqui, eu vou dar dicas de como você vai fazer na sua prova. Beleza? Então, se você assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma excelente prova. A primeira questão, pessoal, eu vou te dar uma exponencial. E entre essas bases das exponenciais você tem uma soma. Toda vez que você tiver uma soma ou subtração entre bases das exponenciais, o que é exponencial? Quando eu tenho como variável letras. Entendeu? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que resolver isso aqui pelo meio do artifício. Lá no nosso vídeo aula, o tema do vídeo foi exatamente isso, a exponencial com artifício. Pessoal, aí vocês vão analisar o seguinte, ó. Você tem aqui, ó, 2 elevado a x mais 2, mais na base 2 elevado a x menos 1 igual a 18. Bom, pessoal, como é que vocês vão fazer isso? Esse número 2, ele é incomum tanto para a primeira, que é o termo, que é da exponencial, como para o segundo termo. Então, vou reescrevê-lo aqui. Vai ficar assim, ó, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Professor, por que você colocou vezes? Eu coloquei vezes porque lá em cima está mais. Toda vez que tiver mais de um termo como exponencial e for mais, você troca pelo vezes. Óbvio que a base é a mesma, então ficou 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Aí mais, que é esse mais aqui, ó. Agora você veja que interessante, aqui eu tenho 2 elevado a x menos 1. Tá vendo que agora é negativo? Pessoal, toda vez que for negativo é divisão de mesma base. Toda vez que ele for positivo é multiplicação de mesma base. Então você vai pegar o primeiro lá, que é 2 elevado a x. Aí esse traço de menos significa que é divisão por 2 elevado a 1. Por que 1, professor? Porque lá em cima tem 1. Entendeu? Quando está subtraindo, você divide tendo a mesma base. Aí tudo isso aqui, ó, é igual a 18. Pronto, pessoal. O que eu vou fazer agora? Agora você vai aplicar o artifício. E o artifício ele é bem clássico quando acontece. Qual é a base aqui? 2 está elevado a x. Então, onde você tiver 2 elevado a x é igual a y. Aí teve um aluno que me fez uma pergunta da seguinte forma: professor, se a primeira base aqui é 2 elevado a x, as outras todas têm que ser a mesma base ou pode mudar? Nunca pode mudar, porque você só pode aplicar o artifício uma única vez. Se você tem essa primeira base aqui, 2 elevado a x, todas as outras vai ser 2 elevado a x. Se essa primeira base aqui fosse 5 elevado a x, todas as outras que aparecessem tem que ser 5 elevado a x. Agora você aplica o artifício. Então, onde tem 2 elevado a x, você vai trocar pelo y. Então, ó, no lugar desse 2 elevado a x, vai entrar o y, vezes, aí eu resolvo a potência. 2 vezes 2, 4, mais. Onde tem 2 elevado a x, eu vou trocar pelo y. Dividido, 2 elevado a 1 é 2. Propriedade de potência. Tudo isso é igual a 18. Aí, ó, 4 vezes y, 4y, mais y dividido para 2, tudo isso aqui é igual a 18. Bom, pessoal, o que você vai fazer agora? Vou igualar, quando não aparece o denominador é 1, tirando o MMC, né? 2 e 1 é 2. Aí agora você já sabe, 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 4, 8y, mais 2 dividido para 2, 1 vezes y, igual 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 8, 2 vezes 18, 18 vezes 2, 36. Mete vara, sobrou quem? 8 mais 1, 9. E y é igual a 36. Ele está multiplicando, passa dividindo. Toda fração é divisão. Toda divisão é fração. Toda fração é divisão. 36 dividido para 9, y é igual a 4. Pronto, professor, encontrei a resposta. Nunca. Esse aqui não é a resposta, porque lembra que você vai ter que voltar lá no artifício e substituir. Você encontrou aqui o valor do y.
E o artifício é exatamente isso, ó, 2 elevado a x igual a y. Só que o valor do y agora é quem? É 4. Então vai ficar 2 elevado a x igual a 4. Aí você fatora esse 4 aqui, que é o mesmo que 2 elevado a 2. E esse aqui mantenha 2 elevado a x. Anula as bases, x é igual a 2. Pronto, essa sim seria seu conjunto de solução. Questão número 1, pessoal, é esta, da tua prova. Professor, com o mesmo número, quantas vezes eu tenho que falar que não? É parecida, mas não é a mesma. A segunda, aí pessoal, depois que você encontrar esse resultado aqui, aí vai ter várias perguntinhas lá para você responder. Esse número é um número fracionário? Esse número, esse resultado é decimal? Esse número é primo? Esse número é natural? Esse número é inteiro? Aí você vai ver lá o que condiz, tá? É um número par ou é um número ímpar? Vai ter lá umas perguntinhas e você vai marcar a opção correta. É só você ler. A próxima questão, pessoal, ela é uma questão que é contextualizada, envolve muito na biologia, né, e na matemática. Trabalha também em funções exponenciais e insere a biologia. Olha, eu coloquei aqui até, óbvio que não é a mesma da tua prova, mas com esse exemplo aqui você vai conseguir fazer a 2 da sua prova. Diz assim, ó, inicia-se 16 bactérias, ó, inicia com 16 bactérias no meio ao final de 20 horas. O número de bactérias será. Pessoal, então quer dizer o quê? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ela vai duplicar de hora em hora, certo? Ela vai iniciar com 16 bactérias. Então você tem ali uma matéria, essa matéria possui 16 bactérias. Só que de hora em hora ela vai duplicar. Ó, tá dizendo aqui, ó, de hora em hora ela vai duplicar. Se vai duplicar, eu vou multiplicar por 2, certo? No meio, quando chegar um final de 20 horas, qual é o número de bactérias que tem nesta matéria? Pessoal, óbvio que eu estou resumindo o que está escrito lá no problema, tá? Pessoal, primeira coisa, ela inicia. Se ela inicia, se você lembrar, a fórmula para calcular, isso aqui você vai lembrar um pouco lá da PG, vocês estão no segundo ano. Como é que se calcula PG? PG se calcula assim, ó, a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Beleza? E isso é o valor do Q. Então vamos lá. Seguindo esse raciocínio aqui, ó, você pode resolver por PG também. Pessoal, então ela inicia com 16. Então 16 é o primeiro. Só que de hora em hora ela vai duplicando. Ela vai duplicando de hora em hora. Então eu vou pegar duplicar, dupla é 2. Só que ele quer um final de 20 horas. Em cima do 2 você vai colocar o 20. Pronto. O que você faz agora com 16? Eu vou fatorar ele. 16 fatorado, pessoal, é o mesmo que 2 elevado à quarta, vezes 2 elevado a 20. Agora você, multiplicação de mesma base, acabamos de ver, conserva-se a base, que é o número 2, e somos o expoente, 4 mais 20. Portanto, o resultado disso aqui vai ser 2 elevado a 24. Então, pessoal, começa com 16 bactérias numa matéria, de hora em hora ela vai duplicando. Quando você chegar no final de 20 horas, você vai ter, resolvendo essa potência aqui, ó, você vai ter um valor exorbitante de bactéria naquela matéria. Tá bom? A questão 3, pessoal, igualzinho à questão 1, você vai ter que usar o artifício, porque entre meios termos vai ter soma e subtração, tanto nas exponenciais como na base, tá? Então vai ser igualzinho mesmo. Se você entendeu a questão número 1, a 3 é igualzinho. E a questão 4? A questão 4, pessoal, nós temos um sistema. O sistema foi dado para você assim, ó, 5 elevado a x mais y igual a 1, 3 elevado a x vezes 9 elevado a y igual a 1 sobre 9. Pessoal, o que eu faço aqui? Eu vou transformar esse 1 na base 5. Para isso, você tem que aplicar a propriedade de potência. Então, vai ficar, ó, 5 elevado a x mais y igual a 5 elevado a 0. Lembra da primeira propriedade de potência? Todo número elevado a 0 é igual a 1. E ele já me deu o resultado. Aí você anula, né, as bases, sobrou quem? X mais y igual a 0. Guarda essa relação e vou pegar a outra. 3 elevado a x mais 9 elevado a y igual a 1 sobre 9.
que eu tenho que fazer? O 3 não fatora porque ele é primo. Eu tenho que fatorar o 9 e tenho que fatorar esse outro 9 aqui. Então, vai ficar 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2y, que é igual a 1 dividido por 3 elevado a 2. Pessoal, toda vez que você fatora um número, você tem que transformar eles em fatores primos, tá? Fatoração é você transformar eles em fatores primos. Aí vai ficar o 3 elevado a x, que multiplica 3 elevado a 2y, que é igual a 3 elevado a menos 2. Aí, multiplicação de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes, que é igual a 3 elevado a menos 2. Aí você anula. Aí vai ficar x mais 2y, que é igual a menos 2. Resolveu, professor? Claro que não, que na questão ele pede o valor de x e o valor de y. Então, você vai pegar agora e resolver o sistema. Segundo ano, todo mundo sabe resolver sistema. X mais 2y, que é igual a menos 2. Nós vimos essa matéria até então, bimestre passado. Foi matéria do segundo bimestre, né? Segundo ano. Parte de determinantes, sistema lineares, tudo isso nós vimos bimestre passado, tá? Então, isso não é novidade para ninguém. Mais y igual a zero, eu vou multiplicar todo de baixo por menos 1, porque eu tenho que anular uma das letras. Multiplico por menos 1, multiplico por menos 1 e multiplico por menos 1. Então, é alterar o sinal de todos. Ok? Aí eu meto vara, sobrou, devo e 2, pago 1, fico devendo 1 só, que é igual a 2. Aí ele está multiplicando, né? O sinal passa para o número. Aí vou, então o resultado 1 já tem. E o próximo, vou pegar a positiva, x mais y igual a 0, só que você já conhece o valor de um deles, que é do y, que é menos 2. Que x é igual a 2 positivo. Conjunto, solução, primeiro na ordem crescente. Primeiro vem o valor do x e depois o valor do y. Todo par ordenado sempre é assim. Primeiro é x e o segundo é y. X vale 2 e o y menos 2. Não é na ordem crescente, não. Que você tem que seguir o valor do x e o valor do y. E todo par ordenado sempre vem pelo valor do x, é sempre primeiro, e o valor do y é segundo. Questão 5, pessoal. Questão 5. Eu vou colocar um exemplo aqui bem parecido na prova. O exemplo que está, óbvio que não é os mesmos números, né? Mas é bem parecido. Aqui você vai ter que usar o artifício também. Ou não, né? Vamos ver o que vai dar isso aqui. Pessoal, você está vendo que tem algo aqui multiplicando? Eu vou tirar isso que está multiplicando e passar dividindo. Professor, e se eu quiser fatorar direto? Óbvio que vai dar a mesma base, mas se eu posso reduzir, eu vou reduzir. Então vai ficar 4 elevado a x mais 1, que é igual a 96 dividido para 3. Eu só passei ele dividindo porque ele está multiplicando aqui, ó. Multiplicando, passei dividindo. 96 dividido para 3 vai dar 32. Aí vai ficar 4 elevado a x mais 1. Aí agora o que eu faço? Eu vou quebrar. Essa base vai ser para o x e essa base vai ser para o 1. Tá bem aqui, ó. 4 elevado a x, 4 elevado a 1. Aí vai ficar 2 elevado a 2x, que multiplica 2 elevado a 2, que é igual a 2 elevado a 5. Aí agora, multiplicação de mesma base, o que você vai fazer? Conserva a base e soma os expoentes. Conserva uma só e soma. Então vai ficar 2x mais 2 igual a 2 elevado a 5. Anula as bases e tira o que sobrou. Sobrou 2x mais 2, que é igual a 5. Ele está somando, passa subtraindo. Então vai ficar 5 menos 2, que vai dar nada mais, nada menos que 2x é igual a 3. Que x é igual a 3 dividido para 2. Pronto, esse é o resultado. Não tem mais nada que possa fazer, porque não dá nem para dividir e muito menos para simplificar. Tá, pessoal? Muito fácil, né? Pessoal, não deixe de estudar. Não deixe, pelo amor do pai. Próxima também, pessoal, tem um exemplo igualzinho. Você tem aqui o exemplo que eu tenho. Quando os alunos vê raiz, eles enlouquecem, mas não tem nada de enlouquecer. Porque na prova de um concurso, de um Enem da vida, de um vestibular, eles não vai ter dó de vocês, não. Pessoal, aqui eu tenho uma raiz quadrada pegando tudo. E aqui eu tenho 3 vezes raiz de 3. Se eu quero anular as raízes de dois lados, o que eu faço? Pessoal, eu elevo os dois lados ao quadrado. Os dois lados, mas você tem que elevar tudo que está dentro. Então vai ficar, ó, essa raiz de 3 elevado a 2x mais 3 elevado a 2. E aqui vai ficar 9, que multiplica raiz de 3 também elevado a 2. Pronto, aí agora eu corto. Mas não esquece que esse 2 ele vai descer para cima do 9. Aí vai ficar, ó, 3 elevado a 2x mais 3,
que é igual a 9 elevado a 2 vezes 3, porque quando eu cortei a raiz com o elevado, o mesmo índice da raiz eu corto com a potência. Se aqui fosse um índice 3 e aqui fosse um 2, jamais eu poderia cortar. Tem que coincidir o índice com o expoente. Aí, resolvendo isso aqui, vai ficar 3 elevado a 2x mais 3, que é igual a 81 vezes 3. 81 porque é 9 vezes 9, tá? Aí vai ficar 3 elevado a 2x mais 3, que é igual a 243. O que eu fiz aqui? Eu fatorei esse 243. 243 dividido para 3, 81 dividido para 3, 27 dividido para 3, 9 dividido para 3, 3 dividido para 3, deu 3 elevado a 5. Aí agora eu coloco 3 elevado a 5, que é igual a 3 elevado a 2x mais 3. Corto as bases, sobrou 2x mais 3, que é igual a 5. Ele está multiplicando, ele está somando, passa subtraindo, que vai ficar 2x igual a 2. Quando eu divido um pelo outro, x é igual a 1. Essa seria a sua resposta, tá, pessoal? Ok? Beleza? Tranquilo? Pessoal, a questão 7, igualzinho à questão 4. Se vocês entenderam a resolução da questão 4, eu tenho certeza que vocês vão fazer uma excelente. A questão 8, igualzinho à questão 1. Não vou falar de novo, não. Ok? Então, fique atento. E a questão 9, agora vamos aplicar. Pessoal, a questão 9, ele fala do volume do cone. E o volume do cone, pessoal, é a área da base vezes a altura dividido para 3. Lembrando vocês que a área da base de um cone é o mesmo que π vezes r ao quadrado. E o que quer dizer esse π vezes r ao quadrado? É fórmula para calcular a área de qualquer figura redonda, que seja um círculo ou que seja circunferência. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro calcular a área da base primeiro separada, depois multiplico pela altura. E aí você vai usar essa fórmula aqui, pessoal. Ó. Normalmente, pessoal, na questão eu vou te dar o R em forma de diâmetro, tá? Eu vou dizer, um cone é formado por um círculo cujo diâmetro mede 20. Então, você vai calcular a área da base. Aí na pergunta é, calcule o volume desse cone sabendo que essa altura é 10. Ótimo. Então, primeira coisa, você vai calcular a área da base. Você vai usar essa fórmula aqui, ó. Sabendo que o raio, se é 20, então eu vou usar 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado vezes 3,14. Depois aí eu encontrei o valor que é o AB. Aí eu falo para meus alunos bem assim, ó. Coloquei AO, né, que é a área do círculo, mas você pode botar assim, ó. AB é igual a π vezes r ao quadrado, igual eu fiz lá em cima. Aí você calcula isso aqui primeiro e joga na forma agora. A área da base vezes a altura dividido para 3. A área da base é o resultado disso aqui, ó. Tá? Primeiro. Aí a altura eu falei 10. Aí você pega o resultado dele, multiplica por 10 e divide. Beleza, pessoal? Tá claro para todo mundo? Isso sim é o volume. E o que é isso aqui, professor? Isso aqui é a forma decomposição, decomposta. A área da base é o mesmo que π vezes r ao quadrado vezes h dividido por 3. Por que eu faço isso aqui? Porque se você não quiser calcular separado, você calcula ela condensada. Π, 3,14. O diâmetro é 20, então o R é 10, que o raio é a metade do diâmetro, ao quadrado. Vezes a altura é 10. Multiplica, resolve a potência, multiplica tudo e divide por 3. Então não esqueça, você vai usar todas essas formulazinhas na questão 9. A questão 10. A questão 10, pessoal, trata nada mais, nada menos do cone ainda. E eu fiz um lindo desenho aqui para vocês. Ó. Aqui eu tenho um cone, todo mundo conhece um cone, né? Aí você tem a área da base, que é um círculo. Aí você tem a altura e você tem aqui, ó. Isso aqui é a altura, aqui é a geratriz e esse pedacinho aqui é o raio. Porque a área da base, pessoal, ela é toda isso aqui, ó. Ela é um círculo. Eu não quero calcular ela toda, porque o raio é só a metade dela. E aí, na questão 10, ele vai pedir a área lateral do cone. A área lateral, pessoal, do cone que ele pede, você vai usar essa forma aqui, ó. Π, 3,14. R, aí eu vou dar na questão para vocês, ou que seja em forma de diâmetro, ou que seja o raio. E a geratriz? A geratriz é esse lado aqui, ó. Como é que eu calculo a geratriz? Teorema de Pitágoras, né, pessoal? Geratriz ela é calculada pelo Teorema de Pitágoras. Vou até escrever ela aqui, ó. Geratriz ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Porque isso aqui é um triângulo retângulo, ó. Então, você tem que usar o Teorema de Pitágoras, tá? Então, essa é a forma. Se eu não te der a geratriz, você vai ter que usar essa forma para você calcular.
Aí depois ele pede a área total. A área total é π vezes R vezes geratriz mais R, tá? E se eu não me engano, na prova eu vou estar te dando o raio e vou estar te dando a altura e não vou te dar a geratriz. Então você vai usar três formas. Você vai usar essa forma aqui para descobrir a geratriz. Depois você joga nessa forma aqui para a área lateral e aqui para a área total. Isso é a questão 10. A questão 11, pessoal, ele pede o volume, ele pede para você determinar o diâmetro de uma esfera. Pessoal, para você determinar o diâmetro de uma esfera, primeiro você tem que calcular o volume. Então, o volume é da esfera 4 vezes π vezes R ao cubo dividido por 3. Lembrando vocês que o π, 3,14. O 4 multiplica por ele. E o raio, vocês vão descobrir. Lembra que ele é elevado à terceira. Então, na questão 11, pessoal, normalmente não. Eu vou estar te dando o valor do V. Eu vou te dar o valor do VE. E aí você vai substituir tudo isso aqui, ó. 4 vezes π, que é 3,14. Multiplica os dois. Vamos dizer que o volume aqui, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o volume da esfera é 100,40. Igual. O volume da esfera, tá escrito na questão, o volume da esfera é 100,40. Aí você vai pegar 4 vezes 3,14 vezes R ao cúbico dividido por 3. Professor, como é que eu faço agora? Você pode fazer as diagonais. Aqui é 1 multiplica as diagonais. E aqui você pode multiplicar. Aí você vai pegar 100,40 vezes 3 igual 4 vezes 3,14, isso aqui vai dar um resultado, vezes R ao cubo. O resultado disso aqui, você vai pegar 100,40 vezes 3, vai dar um valor. O valor que der aqui nessa multiplicação, você vai dividir pela multiplicação desses dois aqui, ó. 4 vezes 3,14. Aí vai dar um resultado. Esse resultado você tira a raiz cúbica dele. Às vezes não dá, você vai fatorar o número e tirar a raiz cúbica. Beleza? Igual eu fiz aqui, ó. Lembra aqui, igual eu fiz, ó, essa fatoração? A mesma coisa você vai fazer lá. Você vai fatorar, veja o índice da raiz, você vai contar de 3 em 3, porque vai ficar assim, ó. Raiz cúbica, vamos dizer, de 64. Aí você vai fatorar esse número e vai tirar a raiz cúbica dele, tá bom? Questão 12, igualzinho à questão 11. Você vai usar a mesma fórmula e eu vou estar dando ela até mais fácil. E a questão 13? A questão 13 também é tranquila. A questão 13 ele pede a área do triângulo, a área da esfera. Pessoal, a área da esfera ela é calculada por 4 vezes π vezes R ao quadrado. Lembrando que o π é 3,14 e o valor do raio normalmente eu dou em formato de diâmetro. Se eu falar o diâmetro vale 10, então o raio vale 5. E aí você multiplica. Lembra que ele é elevado ao quadrado. E a questão 14 ela é igualzinho à questão 12 e à questão 13, tá? E a questão 15, professor? Da onde você tirou isso? A questão 15 eu fiz de propósito, porque você está aqui para estudar. Pessoal, a questão 15, eu vou trabalhar as razões trigonométricas, que é a razão seno, a razão cosseno e a razão tangente. Quem é a razão seno? Tá vendo que aqui você tem o ângulo alfa e o ângulo beta? Óbvio que se você usar o seno para o beta, você vai ter que usar o seno para o alfa. Se você usar o cosseno para o beta, você vai ter que usar o cosseno para o alfa. Se você usar a tangente para o ângulo beta, você vai ter que usar a tangente para o ângulo alfa. Não pode você usar um seno e o outro cosseno, isso não existe. Vai ter que ser o mesmo, porque o desenho é um só. Agora, esses valores, eles vão mudar. É óbvio que vai entrar aqui ou 30, ou 45, ou 60, tá? Pessoal... E aí você vai falar, professor, é o seno que eu vou usar? Não sei. Você vai aplicar a razão trigonométrica. Vamos ver o seno? O seno, pessoal, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Lembra que ele está dando esse valor aqui, ó, que vale 6. O valor do beta e o valor do alfa ele está te dando. Então, ele está te dando esse pedaço aqui e ele vai estar pedindo esse lado aqui, ó. E também esse lado aqui, ó. Esse pedacinho aqui é do ângulo alfa. Esse pedaço. Esse outro pedaço aqui é do ângulo beta, tá? Então, você vai ter que calcular. Ele tá querendo essa janela aqui.
Então, você tem essa base que vale 6, você vai ver se ela é hipotenusa, se ela é adjacente ou se ela é o oposto. E aí você vai calcular esse pedacinho aqui, ó. Como não aparece o número, você põe um X aqui, põe um X aqui também. E aí você vai ver qual delas você vai usar. E a do cosseno? A do cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente? A tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Veja qual delas você vai usar aqui, se é a seno, se é a cosseno ou se é a tangente. E o valor do alfa e o valor do beta eu vou te dar no problema, tá? Esse desenho, inclusive, eu estou fazendo aqui agora, porque quando você for resolver essa questão na tua prova, você já vai ter. Isso aqui é um menininho, tá? Isso aqui é um menininho aí do 2º ano, eu acho que é Guilherme. Então, esse aqui é Guilherme Rebelde. Beleza? Então esse é o menininho, ele está olhando alguém que está lá na janela. A mesma coisa aqui, ó, só que aí você vai ter um ângulo, você vai ter outro ângulo. Beleza, pessoal? Então não esqueça disso. Aí você vai ter que ver quem delas você vai usar. E aqui, ó, lembra que o maior lado, ó, tá vendo aqui, ó? Vou até dar mais uma dica forte aqui para você. Tá vendo? Esse aqui não é um triângulo retângulo? Você tem ângulo e catetos, então você vai trabalhar uma dessas razões. Só que a hipotenusa é esse maior lado aqui, ó. Só que ele pediu hipotenusa, ele não pediu hipotenusa. Ele pediu, foi esse lado aqui, que tá junto com os ângulos, e esse lado aqui, ó. E o que que ele é? Ai, pessoal, minha língua tá coçando, mas eu não vou falar. A 16. A 16, pessoal, você tem nada mais, nada menos do que um segredinho aí. Você vai usar duas formas. Você vai usar duas, porque na questão ele está querendo a diferença da área do fuso esférico. Da área do fuso. Ele está querendo a área da esfera. Você vai calcular usando essa fórmula aqui, ó. 4 vezes π vezes r ao quadrado. Isso aqui é a área da esfera. Depois você vai calcular a área do fuso. Isso aqui foi a última matéria nossa, que foi π vezes r ao quadrado vezes alfa. Então, tudo isso dividido por 90. Então, ó, π vezes r ao quadrado vezes alfa. Alfa é o ângulo, dividido por 90. É claro que esse alfa vai ser ou de 30, ou de 45, ou de 60, ou de 90, vai ser um valor. O r também vai dar um valor e o π é 3,14. A mesma coisa, você vai resolver a área da esfera separada. O valor que eu te dar lá para o raio vai ser o mesmo desse raio. O π é o mesmo, 3,14. Depois que você calcular os dois separados, você subtrai os dois e marca a opção certa. Tá? E na questão ele vai estar pedindo, pessoal, para o π valer apenas 3, tá? O π você não vai considerar 3,14 nessa questão, não. Lá no problema você vai ler, que eu sei que você vai ler, você vai perceber que ele está falando. Considere π igual a 3. Então você vai considerar o π igual a 3. E aí você vai fazer uma excelente prova. É só assistir esse vídeo. Com mais essa dica, só falta eu dar o gabarito para vocês. Um abraço a todos.